Olá, gente querida, graça e paz. A nossa devocional de hoje está sendo aqui no sítio da nossa congregação, em Poção, contemplando este maravilhoso sol e também essa linda natureza. Quero convidar você a ler comigo, a meditar comigo hoje no Salmo 52. Eu vou ler o verso 1, que diz assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Amém. Queridos, este salmo ele descreve aquilo que são os ímpios. O salmista aqui ele traz para nós algumas características do que os ímpios costumam praticar. Nos versos 1 ao 7 nós vemos a promiscuidade deles. O que é promiscuidade? Promiscuidade é o que se destaca pela imoralidade, pela prática de maus costumes, sejam eles na vida particular ou na vida pública. E os versos de 1 a 7 vai descrever quem são os ímpios. Veja que o texto começa dizendo que eles se gloriam na maldade. Eles não estão preocupados em praticar o bem, mas sempre em fazer o mal. Quanto mais o homem ele se debruça no pecado, mais o seu coração ficará inclinado a fazer tudo o que é mal. Paulo disse em Romanos 3,10 que não há um justo, nenhum sequer. O texto nos diz também que a língua deles são como uma navalha afiada, que pratica o engano. E o texto continua dizendo que eles amam praticar o mal, preferem mentir do que falar a verdade. O mundo, eles vivem dessa forma, buscando sempre agradar aos seus próprios ídolos. Eles amam o mal e preferem mentir do que falar a verdade. Os ímpios, eles vivem na prática da maldade, na prática do engano, na prática da mentira. Jesus ele disse que o diabo é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Logo, quem mente está seguindo a prática do diabo. Por isso que a mentira ela faz parte do mundo e não do povo de Deus. O texto continua dizendo que eles praticam o engano e as palavras da boca deles são devoradoras. A língua deles são fraudulentas. A língua é um órgão tão pequeno, mas que tem grande poder de fazer o mal ao próximo. É como o Tiago vai dizer que assim como o leme de um navio que é tão pequeno e dá direção para um navio que é tão grande, assim é a nossa língua, um órgão tão pequeno, mas que direciona toda a nossa vida. Você é o que você diz, o que você faz. A sua língua, as suas palavras têm poder sobre as pessoas pelas quais você profere palavras. A nossa palavra ela tem poder, tanto de fazer o bem quanto o mal. Não tem aqueles momentos em que muitas vezes dói mais uma palavra proferida do que uma agressão física? Pois bem, assim vivem os ímpios, proferindo mentiras, amando o mal e com a língua afiada. O texto continua dizendo, no verso 5, que quem continua agindo dessa forma, Deus o destruirá para sempre. Os ímpios são como folha seca que o vento carrega. Não tem direção de vida. Vivem a própria sorte. Deus nos chama para vivermos como justos e não como ímpios. Nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos fazer a diferença para que o mundo veja. Nos versos 6 ao 9, o salmista ele descreve a prosperidade dos justos. Ele diz nos versos 6 e 7, os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Esse texto nos revela a posição de quem é justo diante da maldade do ímpio. Nós, como crentes, precisamos ter uma posição em relação a este mundo. Nós não podemos nos igualar ao mundo, porque Deus chamou a igreja para ser sal da terra e luz do mundo. No verso 7, o texto nos ensina que quem confia em si mesmo rejeita a misericórdia de Deus. Por isso, nós devemos confiar no Senhor e não em nossa própria força. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço direito a sua própria força. Mas no versículo 7 diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. No verso 7,
O salmista descreve como vivem os ímpios. Ele diz: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Nós somos chamados para viver confiando no Senhor, depositando no Senhor a nossa esperança, entregando ao Senhor a nossa vida. Nos versos 8 e 9, descreve a prosperidade dos justos. Ele compara o cristão a uma oliveira. O texto nos diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Amém. A oliveira verde é uma planta de Israel. Ela carrega algumas características. Ela é produtiva, ela é atraente, ela é numerosa e ela também estava no pátio do tabernáculo de Deus, ou seja, estava próximo com Deus, simbolizando ali a sua proximidade. Davi ele diz que é como a oliveira verdejante, próximo de Deus, atraente para o Senhor, produtivo e numeroso. Assim são os cristãos, devem crescer a cada dia na presença do Senhor. Oséias 14:6, que diz: estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do líbano. Assim deve ser o povo de Deus, próspero, justos, que amam a verdade ao invés da mentira, que amam proferir bênçãos sobre si e sobre o próximo, ao invés de maldição. Nós somos chamados a fazermos a diferença neste mundo. O salmista ele conclui no versículo 9, dizendo: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. A conclusão do salmista aqui, irmãos, é que ele termina louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome de Deus, pelas bênçãos futuras que vêm diretamente da fonte, que é o próprio Deus. Queridos, o que é que nós aprendemos aqui? É que nós não precisamos nos desesperarmos quando pessoas más se opõem a Deus, porque o próprio Deus lidará com nossos inimigos. Enquanto isso, devemos continuar firmes e fortes na presença do Senhor, confiando e louvando ao Senhor na companhia do seu povo, porque sabemos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em face da promiscuidade dos ímpios, dos seus lábios mentirosos, que possamos preferir andarmos com a verdade e vivermos a prosperidade que Deus ele tem para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu favor sobre nós. Obrigado por este texto dos Salmos que nos ensina a vivermos na tua presença, buscando a tua face, fazendo aquilo que é bom e agradável diante dos teus olhos. Seja com aqueles, ó Pai, que estão precisando de ti, precisando de uma palavra, precisando de uma resposta de oração, precisando, ó Pai, lidar com as adversidades deste mundo. Que o Senhor continue firmando-lhe os passos e abençoando cada um deles. Em nome de Jesus, concede sabedoria, concede força, ânimo para aqueles que estão necessitados, Pai. Que o Senhor nos dê um bom dia na tua presença e um bom restante de semana para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.